Shalom, meus amigos, um lindo início de tarde na Terra Santa de Israel. Poucas horas nos separam do início de novo Shabat e eu retorno às redes sociais, sempre com o mesmo propósito, falar sobre Torá. Há mais de uma década atrás, quando eu iniciei meu processo de Teshuvá, eu ouvia judeus observantes, tementes a Hashem, judeu Haredi, dizerem que aquele judeu que profana o Shabat é como idólatra. Ele é um kofar, é como se transgredisse toda a Torá. Ele tem verdadeiramente morte espiritual. Pois é na Parashá Kitzá que nós temos a fixação, né, da mitzvah de cumprimento do Shabat. Em Gênesis, em Bereshit, Hashem cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, mas não é ali que está estabelecida a criação do Shabat. E é por isso que as minhas mensagens de Shabat sempre começam com a mesma frase: feliz 7º dia, os Bineinou, ou seja, se você é monoteísta, você compartilha comigo o reconhecimento da criação do mundo em 6 dias e que o Criador descansou no 7º. Mas se você é judeu, você compartilha comigo a obrigação de cumprir a mitzvah de Shabat. O Shabat Kodesh, o Shabat Santo, é o sinal do pacto entre o povo judeu, o povo de Israel, o Criador do mundo. Nós vamos encontrar justamente nessa Parashá, eu vou ler para vocês o capítulo 31, Parashá Kitzá, no seu passuco de número 16 e 17. E está escrito: e os filhos de Israel guardarão o Shabat, para fazer do Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. No passuco de número 17 está dito: ele é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, de que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia ele folgou e descansou. Bom, aqui nós temos, né, uma mitzvah que é autoexplicativa. Não há nenhuma dúvida a respeito da obrigação de todo judeu de cumprir o Shabat. E eu recorro ao Rambam para nos ajudar a entender melhor o significado desses dois passuquim da Torá. Ele nos ensina que o Shabat e a idolatria são equivalentes perante o conjunto das mitzvot da Torá, ou seja, aquela pessoa que não cumpre o Shabat explicitamente, né, aquele judeu, né, que viola, que transgride o Shabat e faz isso aos olhos de todos, é como se ele estivesse transgredindo o conjunto das 613 mitzvot. Qual é a intenção aqui do que Rambam está dizendo? Uma pessoa, naturalmente quando eu falo uma pessoa, estou falando sempre de um judeu, porque o não-judeu ele não pode cumprir o Shabat, ele pode honrar o 7º dia, ele pode e deve mudar a rotina dele, mas o não-judeu não cumpre o Shabat. Essa aberração que é repetida em centenas de comunidades na internet violam e condenam aquele que transgride a Torá à morte. Rambam nos diz isso. Um gentil que cumpre o Shabat, coisa que é praticamente impossível, porque mesmo entre os judeus, só os mais observantes conhecem todas as leis contidas numa série de Shabat, do Talmud. Portanto, é muito comum que um judeu transgrida o Shabat por ignorância, por ele não conhecer, na verdade, todas as proibições que ele deve, né, evitar. Mas aquele que transgride o Shabat, que profana o Shabat explicitamente perante a sua comunidade, perante as outras pessoas, e não importa se é perante judeus ou não judeus. Um judeu que vai no mercado no Shabat fazer compras e ele, por exemplo, usa uma kippah e fica evidente para todos que ele está transgredindo a Torá, esse tipo de profanação explícita equivale ao ato de idolatria. É isso que Rambam está nos ensinando. É como uma pessoa que transgride toda a Torá. E aí você vai me perguntar: mas Átila, por que tão grave? A mitzvah do Shabat não é como as outras 612, não é apenas uma dentre as muitas e você pode fazer Teshuvá? Não. Porque é o anel, é a aliança do povo judeu de Israel com o Criador do mundo, porque um homem faz o Brit Milá, naturalmente, esse é um sinal do pacto, mas uma mulher não faz Brit Milá. O povo judeu, o elo de ligação do povo judeu com a Kadosh Baruch Hu é o Shabat, porque o Shabat demonstra a renovação do mundo. Quem profana o Shabat é como aquele que nega que Hashem criou o mundo, ele não aceita, né,
e não acredita no Criador do mundo. Ele é um idólatra, ele é um kofar, ele transgride toda a Torá. Se eu sou judeu e não cumpro o Shabat, é como quem pisoteia toda a Torá. É uma profanação explícita. O cumprimento faz o judeu ficar, né, consciente, na medida em que fixa nele o entendimento da fé de que Deus criou o mundo. Essa é a ligação. E é por isso que o Shabat é como a vela central da menorá. A menorá tem 7 braços. O Shabat é a que fica no centro. Então nós começamos a receber a influência do Shabat já na quarta-feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. No final da sexta-feira tem o Shabat no centro. Depois tem o domingo, a segunda e a terça. O Shabat fica no centro. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é o centro da vida judaica. Por isso, é uma transgressão tão grave, né? Aquele que não observa a Torá. E Rambam nos ensina que um judeu que transgride outras mitzvot, por exemplo, ele não comeu kasher, comeu treif, esse é um nível menos grave de transgressão, porque muitas vezes, como eu disse antes, você pode cometer uma transgressão até por ignorância. Veja, quando eu iniciei meu processo de Teshuvah, eu não conhecia as halachot, eu ainda não conheço naturalmente. E se você não conhece a lei, você não pode cumprir. Então, até por ignorância, muitas vezes sem querer, você desrespeita uma lei da Torá. Mas você não é um idólatra, você faz Teshuvah, você corrige. Por isso é muito cuidado na hora de julgar as pessoas. Mesmo de tzadikim, os tzadikim podem cometer transgressões. Pouquíssimos justos andaram por esse mundo e até o dia de sua morte não cometeram pecados. O problema não é cometer o pecado, o problema é você cometer e não corrigir, não fazer teshuvá. Então cuidado na hora de julgar, porque às vezes um justo comete um pecado pela manhã, mas à noite ele já corrigiu, ele já fez a teshuvá, ele já reconheceu e se arrependeu pelo seu erro. E muitos judeus cometem pecados pela sua absoluta ignorância, porque o nosso povo, principalmente fora de Israel, na diáspora, o nível de assimilação é de 60% do nosso povo. E Hafetz Haim, com base nesses ensinamentos do Rambam, nos oferece um exemplo justamente dessa diferença. Quando você inicia uma atividade empresarial, um negócio, um comércio, uma loja, uma indústria, o que é a primeira coisa que você faz? Você vai lá e coloca uma placa na porta do seu negócio, uma placa na entrada. O que essa placa demonstra? Demonstra para todas as pessoas que passam pela rua, para o público em geral, que o negócio existe. Qual é a natureza do negócio? Lavanderia, teshuvá, padaria, teshuvá. Enfim, todos que passam estão vendo que tem um dono, que aquilo é uma atividade comercial. Aquilo testemunha a placa, né? Que o dono está vivo e que a atividade continua funcionando, segue funcionando. Ele pode até fechar a loja dele às vezes para tirar férias, para ir a uma feira, né? Para ir comprar novas mercadorias, mas a placa está lá indicando o quê? Que o negócio não fechou, que o negócio existe, que o dono vai voltar depois de concluir as suas férias, depois que ele participar de um evento no seu ramo de atividade empresarial. Porém, quando você retira a placa, é como se você tivesse testemunhado, como sem testemunhas, que o negócio deixou de existir, deixou de funcionar, o lugar fechou. A idolatria é como aquele que retira a placa. A idolatria é a transgressão que retira a placa, te retira da vida. Um judeu recebe uma outra alma só para cumprir o Shabat. Foi isso que aconteceu no Sinai, meus amigos. O povo judeu recebeu uma outra alma. Quando você se converte ao judaísmo, você recebe uma alma nova. Você passa a ter uma outra alma. E quando nós terminamos a cerimônia de Shabat, que nós fazemos, quando terminamos o Shabat com a cerimônia de Havdalah, né, que nós aspergimos, né, o bessamim, as ervas, enfim, as especiarias, o que a gente está fazendo? A gente está se despedindo daquela alma extra que habita o corpo de todo judeu durante o Shabat. Aquele que comete uma pequena transgressão, ele tem a chance de corrigir, mas aquele que corrompe, né,
o Shabat, o judeu que corrompe o Shabat Kodesh, porque o Shabat é santo, porque justamente é o sinal de ligação do Criador com o povo judeu, esse naturalmente está se afastando do povo judeu, como se ele não existisse mais, é como se ele estivesse deixando de ser judeu. É claro que pela Alahá ele sempre será judeu e a Teshuvá pode corrigir esse pecado, mas até que ele faça isso, é como se ele tivesse deixado completamente o povo judeu, porque ele é um idólatra, e o idólatra é punido pela lei judaica como? Com a morte. Se o Beit HaMikdash estivesse de pé, se nós tivéssemos o Sanedrim e um judeu, né, cometesse a transgressão contra a Torá, o que aconteceria com ele? Ele seria condenado à morte. Mas a morte continua existindo para um judeu que transgride a Torá nos dias de hoje, mas é uma morte, sobretudo, espiritual. Ele pode viver como um animal, as funções físicas dele podem continuar, o coração segue batendo, ele continua tendo cérebro, ele continua a comer e caminhar, mas não é mais, né, do que um autômato, que alguém que perdeu completamente o seu elo, o seu vínculo de ligação com o Criador. O Shabat é a placa que testemunha que você é judeu, que você é judia. Eu uso de tzitzit, isso aqui é um testemunho pessoal, mas o Shabat é um testemunho coletivo, é o nosso povo, é o nosso elo de ligação com o nosso povo. Quando o judeu transgride uma outra mitzvot, ele não retira a placa. É como se ele estivesse viajando, né? Porque todos nós podemos cair no pecado e a Yetzirah muitas vezes é mais forte do que nós. Nós sabemos que nós travamos uma guerra permanente contra as forças negativas e muitas vezes você pode cair, o justo cai até 7 vezes. O importante é ele não desistir e o problema é ele desistir. Quando você desiste de corrigir os seus pecados, aí você foi derrotado. Aí o Yetzirah foi vitorioso, porque todos nós podemos cometer pecados. O importante é perceber que a Teshuvá existe para corrigir. Aliás, a Teshuvá em si mesma é uma mitzvah. E eu só posso praticar essa mitzvah quando eu faço o quê? Quando eu peco. Porque se eu não cometo um pecado, eu não posso fazer o quê? Eu não posso me arrepender, eu não posso corrigir esse pecado, eu não posso pedir perdão e reconhecer ao Criador pelo erro que eu cometi. Vejam que curioso, uma mitzvah que só pode acontecer, que só pode ser cumprida quando você comete um pecado. E é por isso que ela tem um valor tão grande. Você transforma aquele pecado em mitzvot, em mérito. Quando um judeu comete um pecado, ou um Bnei Noach comete um pecado contra as 7 mitzvot que ele tem que cumprir, e ele pede perdão ao Criador, ele reconhece, se arrepende, corrige, ele transforma aquele pecado em mérito. É preciso, portanto, ter muito cuidado na hora de julgar uma pessoa. E um judeu que comete uma violação da Torá, ele ainda é um Bnei Israel. É como aquele que viaja, ele vai voltar. Ele ainda é um judeu, ele vai voltar. Agora, para quem não cumpre o Shabat, é como aquele que retira a placa. O negócio fechou, ele se afastou de uma forma definitiva, ou pelo menos até que ele cumpra um processo rigoroso de Teshuvá. Uma profanação explícita do Shabat é muito grave. Isso acontece muito. Eu devo confessar a vocês que no Brasil eu era professor universitário e eu dava aula no Shabat. Quantas milhares de aulas eu dei no sábado? Eu ia à universidade, oferecia cursos extras. Me envergonho profundamente disso, mas eu era um judeu ignorante, estava patura, eu nem sabia adequadamente em que consistia o valor da mitzvah do Shabat. E na medida em que eu passei a cumprir, que eu tenho as mezuzot na porta da minha casa, que eu passei a comer caché, que eu passei a cumprir o Shabat, eu passei a sentir mais do que nunca na minha vida essa outra alma que habita o corpo de cada judeu, esse presente maravilhoso que Hashem nos deu. O Shabat é tão importante que ele foi protegido pelo nosso povo no Egito, mesmo antes de nós recebermos a Torá, mesmo antes da revelação do Sinai, o nosso povo já cumpria o Shabat, os patriarcas cumpriam a Torá. É bem verdade que no Egito eles não tinham essa obrigação, porque no caso deles a obrigação era quando eles estavam na terra de Israel, mas o nosso povo
Observou, os levitas não trabalhavam durante o Shabat, e ninguém do nosso povo existia preocupação em proteger. Portanto, meus amigos, aquele que profana, o judeu que profana o Shabat, é como idólatra. O Shabat é o centro das nossas existências, é o elo de ligação que nos une de maneira eterna, num pacto inquebrantável com a Kadosh Baruch Hu. Feliz 7º dia a você, meu amigo monoteísta, Beninoa, Shabbat Shalom aos judeus. Vai.